Agora, que a gente já descobriu, né, a gente entendeu como funciona a internet, como o nosso site funciona na internet, a gente vai conhecer alguns tipos de sites que a gente pode vir a desenvolver, tá? Então, o primeiro tipo que a gente vai falar é o site institucional. Ele é um site que basicamente apresenta uma marca ou uma empresa, né, e garante a presença desse no mundo digital, né, de uma maneira mais profissional. Então, quando a gente vai desenvolver um site institucional, a gente tem que pensar num design mais simples, objetivo e funcional. Algo que é, apresente de uma maneira, né, mais formal os serviços, os produtos, as soluções, né, o que essa instituição serve. Pode ser uma instituição educacional, pode ser uma empresa, sei lá, uma multinacional, uma clínica, mas tem que ser algo mais formal. Os sites do tipo One Page, como o próprio nome sugere, é um site que tem um layout de navegação em uma única página. Então vocês já devem estar navegados por alguns sites onde vocês clicam, né, nos itens do menu que está bem lá no topo, né, em cima do site, e ele não muda de página, ele só faz uma rolagem para outro lugar do site, normalmente em direção, né, para baixo, é, e ele vai mudando ali a seção na qual ele se encontra. Então esse é um site mais básico, né? Ele deve ser básico, mais simples, com pouco conteúdo. Se a gente coloca muito conteúdo, pensa que é um arquivo só. Quando você acessa esse site pela primeira vez, todo esse arquivo é carregado. Então vai demorar um pouco mais, tá? Então, como eu disse, a navegação dele é do tipo scrolling, né? Com essa rolagem suave pelo conteúdo, indo para baixo, para cima, enfim. Normalmente é mais indicado para empresas que estão começando, que não tem tanto conteúdo, tanta funcionalidade no site. O hot site é um site ali mais quente, né? Para é mais indicado para alguma promoção, alguma divulgação, campanhas de marketing, mas independente desse tipo de evento, é para campanhas mais sazonais, que acontecem em um período de tempo mais curto. Então vamos supor que vai ter um show. Então eu posso fazer um hot site para esse show. Acabou o show, já foi a data desse show, esse site não precisa mais existir. Então, ele é um site que deve ser muito mais atrativo visualmente e ele é usado para atrair a atenção dos clientes para produtos novos, eventos, inaugurações. Então, é um site que tem que ter uma presença ali mais marcante. E a landing page, ela combina características do on page e do hot site. Na verdade, eu até digo que a landing page ela está presente em todos os sites. Ela é um pedaço do site, eu costumo dizer. Sabe quando vocês acessam um site, a primeira parte do site que você visualiza ali, aquilo é a landing page, né? É a página de aterrissagem, onde você chegou no site. E é muito importante vocês pensarem em colocar nesse pedaço do site, nessa área que todo mundo vai ver, né? Porque todo mundo acessa o site por essa primeira página, talvez você não rola até o fim. Então é nesse local que você vai ter que colocar ali algum botão, opções para poder capturar leads, gerar venda, redirecionar para páginas de clientes específicos, tá? De algum produto, enfim. Então é um pedaço ali de um site que pode ser de um hot site, pode ser um on page, então ele meio que combina essas outras opções. Outros tipos de sites ou não, né? Então eu coloquei aqui esse ou não porque o que eu vou apresentar para vocês agora eu acho que eles vão além de um simples site. Todos os anteriores, o que eles têm de principal característica é o quê? Mostrar uma informação na tela. Eles vão ter aquela informação por um longo período de tempo, né? Tudo bem que o hot site ele pode sair do ar em breve, mas o conteúdo vai ser sempre o mesmo. Já no blog, e-commerce, rede social e sistemas web, vocês vão ver que sempre vai ter um algo a mais do que aquela página estática. O blog, ele é semelhante a um site institucional, porém ele tem um conteúdo muito rotativo, atualizado frequentemente. Tem o intuito de criar engajamento e visitas frequentes. Normalmente quem mantém um blog coloca todo dia notícias, reportagens, alguma coisa sobre própria pessoa ou empresa, enfim. Então,
seria complicado a gente todo dia ir lá implementar mais uma página e colocar, implementar mais uma página e colocar. Normalmente os blogs eles podem ser geridos por os TMS, que são sites de gerenciamento de sites. Então ele vai ter essas informações às vezes guardadas em um banco de dados. Então assim, ele vai um pouco além de um simples site. Os e-commerces, né, são plataformas que envolvem um software ali por trás, um sistema informatizado que permite a manutenção de produtos, vendas, entre outras coisas, tá? Outras características que são similares a um software. Então, o que é a manutenção de um produto? É você poder inserir produtos, excluir produtos, alterar os dados do produto. Em tudo isso, né, para que eu consiga fazer isso, eu preciso de ter uma programação envolvida, bancos de dados. Então, ele vai bem além do que um simples site permitiria. As redes sociais é a mesma coisa. Apesar de muitas pessoas, né, olhar a rede social como um usuário, eu entro, olho lá as fotos, curto e só, né? Só que pensa, a rotatividade das informações numa rede social é muito grande, né? Então só por aí, já pensou se tivesse um desenvolvedor que fosse responsável por ficar colocando foto, tirando foto? Coitado. Então, a rede social também é um software, né? Assim como o e-commerce é um sistema informatizado. Só que o objetivo dele é manter as informações dos usuários. Então a ideia é coletar a informação dos usuários, as fotos, os lugares que ela foi, os cliques, né, as curtidas que a pessoa deu, porque isso representa o que a pessoa gosta. E eu posso usar essa informação no futuro para vender para uma empresa que vende aquele produto. Então, as redes sociais têm uma base de dados tão grande quanto de um e-commerce, por exemplo. Né? Então, além daquela interface, né, que a gente vê ali, das fotos passando, etc e tal, existe um banco de dados gigante ali manipulando essas informações. E os sistemas web, né? Então, o e-commerce, uma rede social, é um sistema web. O que é um sistema? É a mesma coisa que um software, um programa, um aplicativo, só que rodando na web, rodando na internet, tá bom? E esses elementos que eu falei para vocês são considerados sistemas web. Por isso que eu digo que eles não podem ser simplesmente comparados com os sites, tá bom? Então, um e-commerce, rede social, um internet banking, um jogo online que você precisa se cadastrar, comprar coisas, tá? Então, existem vários outros sistemas web que às vezes, por a gente estar acessando por meio de um navegador, a gente pensa que é um site, mas na verdade ele vai bem além disso. Bom, então a gente tem um outro assunto que é bem interessante, que vai diferir, né, a nossa função enquanto desenvolvedores de sites. Tá? Vamos pensar que quando eu desenvolvo um site, eu trabalho mais com o front-end de um sistema. Tá? Então, por exemplo, o site ele tem todas as informações estáticas guardadas nele. Não tem, por exemplo, um banco de dados ou uma outra linguagem de programação que estaria no back-end. Tá? Então, aqui, nessa imagem que representa o front-end, a gente tem aqui, né, uma pessoa acessando textos, botões, figuras, cores. Ou seja, ele está visualizando a parte da frente de um site. O desenvolvedor front-end é o desenvolvedor que vai implementar códigos HTML, CSS, às vezes JavaScript, para fazer a parte da frente do site, aquilo que a gente vê. Já um programador back-end, ele vai cuidar dos códigos que estão por trás ali. Então, quando você vê um texto em um site, né, aquele texto está no front-end. Mas quando você clica em um botão e esse botão calcula alguma coisa, efetua uma venda, não tem como a gente saber qual é o código de tudo aquilo, né? Como tudo aquilo está acontecendo. Isso se dá mais para a parte do back-end. Existe um outro conceito também chamado full stack, que seria aí, né, o desenvolvedor, o profissional que trabalha com as duas coisas e mais um monte, né? O coitado é tipo um escravo ali da computação. Bom, então os conceitos de back-end, front-end, quase deu um spoiler do videozinho que eu vou mostrar aqui para vocês. Basicamente é o seguinte, então aqui tem uma imagem que mostra o desenvolvedor front-end. Então basicamente ele está fazendo ali o que está na tela.
aquilo que a gente vê em um site. Usa HTML, CSS, talvez JavaScript. É só a pontinha do iceberg, né? Por trás desse sistema pode ter uma linguagem de programação, um PHP, Python, Java, um banco de dados como MySQL, Postgres, entre outros, frameworks, servidores, tá? E a gente, na maioria das vezes, não vê isso, tá? Então, eu estou falando de front-end, né? Para vocês, né, entenderem o que a gente vai desenvolver, né, nesse curso, tá? A gente vai trabalhar somente com a parte do front-end. E um site, ele é composto somente por front-end. Um sistema web, né, como um e-commerce, ele tem o front-end, mas também tem o back-end, tá? E o back-end para a gente ainda vai ser uma coisa meio que obscura, a gente não precisa pensar nisso. Vocês vão ver um pouco, né, de back-end, programação lá em lógica e nas outras disciplinas do curso aí que vocês vão ter mais para frente. Tá? Essa outra imagem ilustra bem, né? O front-end é aquilo que chega para o usuário, é bonito, mil maravilhas, né? Mas por trás, né, disso que a gente não vê pode ser assustador. E existe uma brincadeira, que às vezes é verdade, que diz que as pessoas, né, os profissionais que trabalham com front-end manjam muito de designer, visual e tal, mas não programa bem, né? Não faz ali a parte do back-end muito bem. E o contrário também. Tem pessoas que programam sistemas web, aplicativos muito bons, mas o visual é muito feio, né? Então existe aí meio que essa rixa, né, da galera do front com o back-end. E esse vídeo aqui ele é bem legal. Ele mostra, né, ó, quando o programador tenta ser designer. Então muitas pessoas dizem que o cara que programa muito bem é horrível em design. Então vamos dar uma olhada aqui. Então o programador já está mostrando aqui o back-end, tá tudo aparentemente bem, normal, né? Só que é o front-end do menino. Então essa é uma piadinha, né? Mas é interessante para vocês associarem que, né? O que a gente vai fazer é mais ali a parte da frente do site, né? Então a parte visual. A gente nessa disciplina, nesse curso, vai se preocupar somente com o visual. E, né, chegando aí próximo do fim, falei um pouco de Full Stack Dev, né? Então, basicamente uma aplicação completa, ela envolve tudo isso. Ela tem ali o front-end, né, uma aplicação web, a gente usa HTML, CSS, JavaScript para implementá-la. Se for ter alguma função de cadastro, enfim, a gente vai ter que ter uma outra linguagem, né, um Ruby, Python, Java, .NET, alguns frameworks. Essas informações têm que ser gravadas em um banco de dados, né? Então aqui a gente tem o MongoDB, o Postgres, o MySQL. Existem alguns serviços de integração, né, DevOps, como da Amazon, AWS, Firebase. Isso vocês vão ver também bem mais para frente no curso, tá? E vamos supor que a minha aplicação precisa de um app. Então eu vou também ter ali o desenvolvimento mobile, né? Então aqui tem o Swift, linguagem de programação para iOS, e o Android aqui, que a gente poderia usar um Kotlin, por exemplo. Então o desenvolvedor full stack ele tem que meio que entender de tudo isso e mais um pouco, né? A gente não está falando aqui também do designer, né? Da parte ali de redes, né? Então full stack é algo um tanto quanto doloroso aí, né? Mas existem alguns profissionais que se dizem ser full stack. Bom, enfim, para essa disciplina eu quero que vocês tenham noção de tudo isso, mas que aprendam principalmente essa parte aqui, ok? Então, mais próximo aí do fim da disciplina, a gente vai estar com páginas de websites inteiramente desenvolvidas, ok? Então, o que eu precisava passar para vocês hoje é isso, e deixo aqui no final os meus contatos. Então, um e-mail para mandar dúvidas, aqui tem, né, se vocês clicarem, vocês vão acessar o YouTube, o canal do YouTube que, né, vai ter esse vídeo. No Telegram, um canal aí de comunicação mais rápida, né, de troca de mensagens, também podem entrar em contato comigo. Aqui tem meu LinkedIn, tem o meu perfil lá mais profissional, acadêmico, né, onde eu já trabalhei, o que eu já estudei. E
Aqui o Instagram, né? Também tem o meu perfil, só que um perfil aí mais extra profissional, vamos dizer assim, né? Algo um pouco mais pessoal, tá? Então eu aceito todo mundo aí como amigo, aceito as dúvidas, dicas, sugestões, ok? Então por hoje é isso. Espero vocês na próxima aula.